Comando Marconi. A informação com precisão e credibilidade. Faltam 10 minutos agora para as 8 horas da manhã. A temperatura aqui em Uruçanga, no sul do estado, na marca dos 16 graus. Começou a semana com chuva, né? Temperatura de 16 graus e chove em boa parte aqui do sul catarinense. Vamos em frente para o segundo assunto da manhã. Tão importante quanto, especialmente para esta região de descendentes de italiano, não é verdade? E nós vamos voltar a falar sobre a cidadania italiana, que é muito comum aqui na região, né? Devido ao número de descendentes. Lembrando que na semana passada a Corte italiana rejeitou por limites do reconhecimento aos descendentes. A Corte disse que direito à cidadania por descendência é permanente. Podemos dizer que os pedidos eram para que a Corte declarasse inconstitucional o modelo de concessão atual. Nós vamos entender melhor, atualizar, na verdade, como isso está acontecendo. Mais uma vez nos atende a ex-deputada do parlamento italiano, ativista dos direitos dos descendentes italianos, advogada, já conversou conosco e com a nossa audiência, a doutora Renata Bueno, que mais uma vez conversa conosco sobre mais essa etapa, sobre esta atualização da questão da cidadania italiana. São 7h52 a hora de Brasília. Doutora Renata, já muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Tudo bem, doutora? Prazer em ouvi-la. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. É sempre um prazer falar com vocês aí, nossos amigos da Rádio Marconi, que já falamos tantas vezes, né? E com Uruçanga, com o sul de Santa Catarina, que realmente é uma região de muitos italianos, muitos descendentes e uma pequena Itália aí dentro do Brasil, né? Verdade, doutora. Doutora, a última notícia, quer dizer, veio da última quinta-feira, né? A corte que rejeitou a liminar reconhecimento, na verdade, né? Dos descendentes e abriu o que se coloca como precedente para derrubar a nova lei. Essa decisão que foi publicada na última quinta-feira. Na verdade, se considerou infundados os questionamentos feitos pelos tribunais das cidades italianas. Como é que a senhora tem observado isso? E foi isso mesmo, doutora? Isso, até para que todo mundo entenda de uma forma bastante didática, porque é uma questão muito técnica, né, do Uhum. jurídico. Mas, assim, tentando ser mais didático, os tribunais de Firenze, Milão, Bolonha, etc., se uniram e fizeram uma consulta à Corte Constitucional da Itália. A Corte Constitucional é a Suprema Corte do país, que é como se fosse o Supremo Tribunal Federal no Brasil, que são os órgãos que garantem constitucionalmente todos os direitos dos cidadãos. Então, todos os princípios constitucionais, que é a mais ampla, a mais alta corte, né, os mais altos direitos, digamos assim, dentro de um país. Então, muito importante essa consulta, já estávamos aguardando há bastante tempo. Essa audiência dentro da Corte Constitucional aqui na Itália foi em junho, e no último dia 31 a Corte, então, publicou a sua decisão. Essa consulta, ela era referente ainda ao ano passado, ainda à lei anterior, né? Que os tribunais questionavam se realmente as pessoas, mesmo com 3, 4, 5 gerações distantes do italiano nascido na Itália, teriam direito à cidadania. E a Corte responde que sim, né? Mesmo mediante as novas leis. Então, a consulta era referente à lei anterior, mas quando a Corte responde dizendo que os direitos dos italianos que são descendentes, que nascem italiano pelo princípio do ius sanguinis, que é um princípio constitucional e que é defendido pelas garantias da Constituição da Itália, então isso tem que ser preservado, independente de limite, independente de território, se moram na Itália, se moram fora da Itália. Então isso, o que significa? É uma consulta referente à lei anterior, porém é uma fundamentação jurídica muito importante para recursos judiciais, mesmo com o novo decreto, mesmo com a nova lei polêmica agora de maio deste ano, né, que é o famoso decreto Tajani. Então, o que a gente tem pensado? Que administrativamente, ou seja, nos consulados, quem quer vir fazer cidadania pessoalmente na Itália, isso não altera em nada, porque vai
funcionar sempre a lei que foi votada pelo parlamento e que é essa lei que funciona. Hoje, via de regra geral. Porém, para quem quiser fazer um recurso judicial, mostrar que já nasceu com a cidadania italiana, porque o ius sanguis é quando a pessoa já nasce com o sangue italiano, então já tem o direito à cidadania. Então todos nós, mesmo que não fizermos o processo de reconhecimento, nós somos cidadãos italianos desde que nascemos. É um direito adquirido que não pode ser revogado, né? Então as pessoas já nasceram com esse direito e a nova lei ela não pode revogar isso. Então, são alguns critérios bem importantes que a gente está avaliando agora, que judicialmente vai gerar bastante discussão e que então vai abrir aí bastante portas para a gente recomeçar a fazer os pedidos de cidadania italiana para as famílias que assim queiram, né, que assim desejam o seu reconhecimento da cidadania. Doutora, porque deu para observar, né, que os questionamentos, boa parte dos questionamentos, inclusive a própria corte, né, classificando como infundados e até outros termos parecidos, porque já que as regras sobre quem pode ou não receber a cidadania, ela é uma escolha que cabe ao parlamento, não ao judiciário. Acho que isso ficou claro, não, doutora? O parlamento, veja, eu fui parlamentar, né? Então a Aham. gente preza e confia totalmente no processo legislativo. Então é legítimo a lei ter sido feita, enfim, pelo governo. Mas existem garantias constitucionais que devem ser preservadas. Por isso que na justiça existe essa discussão agora muito favorável com essa decisão para qualquer tipo de recurso judicial que venha acontecer. Então, mesmo existindo uma lei nova, a garantia constitucional tem que ser preservada. E como que ela vem preservada? Mediante um recurso na justiça. Uhum. Esta é a forma, né? Gerando, inclusive, mostrando a inconstitucionalidade dessa nova lei, né? Porque a nova lei foi feita pelo governo, mas ela tem a sua base uma inconstitucionalidade, ou seja, ela tem uma incompatibilidade com a Constituição italiana, no que diz respeito às pessoas que já nasceram e já nasceram cidadãos italianos, mesmo que não fizeram o processo ainda de reconhecimento de cidadania, eles nasceram cidadãos italianos e esse direito não pode ser revogado. Somente por vontade própria. Uma pessoa ela só pode se autodeclarar que não quer mais a cidadania italiana. Isso que diz a Constituição italiana. Então, o que nós vamos ter agora? A partir dessa lei nova, ela pode valer, dentro dessa interpretação jurídica, para as pessoas que estão nascendo depois do dia 28 de março, né, que foi o dia que foi promulgado o decreto. Então, essas são as questões aí bem importantes que serão avaliadas muito favoravelmente a nós, que somos os descendentes no exterior, a partir agora dessa decisão, e serão discussões, batalhas aí nos tribunais italianos. Pois é, porque ficou isso também, né? E chamou bastante atenção, porque a corte fez questão de destacar que não trata das mudanças recentes da lei, né? Que foram aprovadas pelo parlamento lá em maio, né? Porque esses questionamentos analisados envolviam pedidos de reconhecimento que foram apresentados antes da lei entrar em vigor, não, doutora? Sim, sim. A sentença, a decisão, ela é muito clara. Ela fala, eu estou dizendo a respeito àquilo, porque não entra em discussão. Ela não pode dizer se a corte ela responde exatamente o que é perguntado para ela, né? Então ela responde consultas de 2024 da lei antiga. Porém, a base legal, fundamentação jurídica que foi utilizada nessa decisão, ela vale totalmente, mesmo agora com a lei nova, porque ela trata, né, de uma questão do direito adquirido, como eu falei, ela trata de questão de garantia de princípio constitucional, e princípio constitucional ele está acima de qualquer lei, ou velha ou nova, ela está acima de qualquer lei. Então é essa discussão jurídica que nasce agora nos tribunais, sem dúvidas, é muito favorável para quem quiser entrar com recurso, como já vínhamos fazendo anteriormente, mas agora recursos mais elaborados neste sentido, da inconstitucionalidade da lei nova, com base nessa decisão que a corte diz, né, que as garantias constitucionais de todos aqueles que nasceram italianos têm que ser preservados e, obviamente, cuidando aí de toda a documentação, como já era feito anteriormente. Uhum. Agora, é um assunto que provavelmente não fica por aí, doutor. Deve ter, provavelmente, desdobramentos aí com o passar do tempo, ou não? Veja, a Corte Constitucional é a Suprema Corte do país, então não existe recurso para isso, não existe Uhum. dúvida, né, dessa discussão. Inclusive, se for levado
ao Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu certamente terá a mesma tese, justamente porque o Tribunal Europeu ele preza por isso, pelos direitos humanos, né, pela preservação das garantias do cidadão. Então, não existe grau superior de discussão. Então, essa decisão da Corte é bem importante, sim. O que vai acontecer? Agora nós já estamos trabalhando com recursos judiciais, né? Lembrando que eu presido o Instituto Cidadania, com sede em Curitiba, a gente trabalha no Brasil inteiro, e nós temos aí várias situações que os tribunais agora vão receber os recursos judiciais das famílias que querem alegar, né, essa inconstitucionalidade da nova lei e vão apresentar sua documentação para pedir o reconhecimento da cidadania. Alguns tribunais podem negar, alguns, inclusive, já estão decidindo favoravelmente, né, ao reconhecimento da cidadania, mesmo com a nova lei. Aqueles que negarem, vai ser promovido um recurso, e quando for um recurso à Corte Constitucional, a Corte Constitucional provavelmente dará o seu parecer, como deu agora, né, favorável ao direito de sangue dos italianos nascidos no exterior. Uhum. Muito bom. Claro que como a doutora falou no começo, né, claro que gera sempre uma ou outra dúvida, né, até pela complexidade do assunto, né, mas eu percebi entre os ouvintes que existe essa preocupação, entre aspas, né, desta decisão, até porque isso foi colocado, né, e existe esse ponto de vista que a decisão pode abrir esse espaço para que a nova lei seja questionada no futuro. Mas, enfim, é uma questão de decisão, como a doutora explicou, né, doutora? Não tem não tem nesse momento, após a decisão da Corte, não há uma interferência ou do ponto de vista disso ser recuado ou voltar atrás ou coisa parecida, né? Não, na verdade, o que aconteceu? Esse decreto, ele realmente foi baixado, assim, de uma forma muito agressiva, né, colocando limite nas gerações, coisa que a Corte, nessa sentença, deixa muito claro que não existe de colocar limite nas gerações, né, porque quando um é reconhecido cidadão, ele passa a ser o primeiro original da cidadania. Então, não importa, não pode ser vinculado a território, né, se ele nasceu fora ou dentro da Itália. Então, enfim, são critérios aí bem importantes, e que a lei, essa lei nova, o decreto que se transformou em lei agora em maio, ela ainda não foi regulamentada. Então, o que acontece? Tem uma série de coisas que eles ditam a regra ali, mas eles não dizem ainda como é que vai funcionar e como é que as pessoas têm que se comportar a partir de agora. Então, estão dizendo que em 2026 eles vão flexibilizar bastante com essa regulamentação da lei, né? Dizer como que ela vai funcionar, como é que as pessoas terão acesso, quem tem que vir morar na Itália, quanto tempo tem que estar na Itália, de que forma. Então, dizem que vão flexibilizar bastante, né? Porque esse primeiro impacto realmente foi muito agressivo do decreto. Mas, independente disso, a Justiça já mostrou também para o governo, e aí a Justiça, ela está acima de qualquer coisa, né? Ela não entra de governo em governo, ela está justamente para garantir os direitos dos cidadãos. Então, a Corte Constitucional, ela já dita que essa coisa de limite de gerações não funciona e que as pessoas realmente nasceram com a cidadania, né? A partir de agora, quem nascer, tudo bem, pode até não ter mais a cidadania com a nova lei. Então, vamos ver como é que vai ficar a decisão nos tribunais. E aí pode ser que os governos flexibilizem, não só esse de agora, mas os governos futuros também, né? Porque quando existe, isso é importante, né, pensar, quando existe uma regra, uma lei feita, e a Justiça não concorda, e a Justiça coloca várias situações diferentes daquela lei, mostrando que ela não está de acordo com a Constituição do país, às vezes os governos, o parlamento, eles tentam se adequar, né, justamente para ficar dentro do direito, para não ficar gerando demanda de ação judicial, de recurso judicial. Então, pode ser sim que no futuro venha melhor contornada essa situação. Muito bom. 8h04 da manhã, agradecemos mais uma vez a gentileza e as orientações, atualizando para que a gente possa entender um pouco mais no que diz respeito ao assunto cidadania italiana. Conversei com a advogada doutora Renata Bueno aqui no programa. Doutora, muito obrigado pela gentileza mais uma vez e a atenção com o público ouvinte da Rádio Marconi de Uruçanga. Muito obrigado, doutora. Bom dia, boa semana. Eu que agradeço, sempre um enorme prazer aí falar com vocês. O Instituto Cidadania Italiana está à disposição de todos para qualquer dúvida, e eu aqui da Itália mando um abraço grande do calor, né, que eu sei que por aí está meio frio. Um abraço grande, é sempre um grande piacere.
Muito obrigado, doutora Renata, conversou conosco desde a Itália, conexão direta Brasil-Itália, a doutora que preside, né, o Instituto de Cidadania Italiana aqui do Brasil e também, né, ex-deputada do Parlamento Italiano, advogada, e acompanha de perto esses assuntos. Conexão direto com a Itália.